é Marvio Rocha e esse é o vídeo do First Aula Copyright, que é uma coisa muito bacana, muito interessante para você que quer aprender a saber algumas técnicas de como que isso funciona. Eu vou aqui falar de maneira muito simplista e muito direta, tá? Porque eu vejo muitas pessoas falando desse assunto, que é um assunto tão interessante, tão importante para você fazer, e acaba enrolando, acaba fazendo uma série de coisas para tentar enganar você de alguma maneira. Então, não vamos aqui fazer nenhum tipo de coisa nesse sentido que faça você ficar aqui o tempo todinho assistindo a aula e no final você acaba recebendo links e mais links de spam até, né? A gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, de spam de e-mails tentando vender um produto. Essa não é a minha intenção, tá? A minha intenção é passar esse conhecimento que eu acredito que é fantástico, que eu gosto, que eu utilizo e que é muito importante para você e para o seu aí trabalho. Então vamos nessa aprender aqui sobre copyright. E aqui no nosso na nossa primeira apresentação a gente vai ter esse exemplo. Esse exemplo aí é dos botões Mac OS. Eu li um livro do Steve Jobs, né? Quem diria, eu já fui muito fã do Steve Jobs, mas depois com o tempo eu fui entendendo melhor algumas coisas, ainda sou, né, muito fã do que ele fez, do que ele produziu, mas assim, eu tenho algumas ressalvas, né, que a gente deve levar em consideração, mas não vem aqui o caso de falar do Steve Jobs, mas este exemplo aí reflete muito bem o que eu quero mostrar com essa aula de copyright. Aqui ele fez o design do macOS com 3 botões na janela, né? Disse que esses 3 botões seriam botões de ações, né? E o que a gente tem ali? Um botão verdinho, um botão amarelo e um botão vermelho, que nada mais é que a sinalização que a gente tem no semáforo, que representa seguir, atenção e parar, né? Esses 3 botões de fato representa muito para o usuário e para você fazer aí as suas copies. Então você tem um momento certo para você seguir, tem um momento certo para você parar e tem um momento certo para você ter atenção. E é exatamente isso que eu quero chegar mostrando para você, esses pontos de botões através de uma copyright. Então, lembre-se, na hora que você estiver fazendo aí, sei lá, talvez seja aí o seu marketing digital, ou escrevendo num blog, ou escrevendo um e-mail, lembre-se de que você tem esses 3 pontos: seguir, atenção e parar. E aqui, para que aprender o copyright? Por que aprender essa delonga toda de copyright? Eu vou dar aqui alguns exemplos por que você deve aprender copyright. Primeiro, vender pela internet. Copyright te ajuda a vender muito, muito mesmo, se você usar de maneira eficiente, comunicar com seus clientes, né, fazer automação de tempo, né? Existe aí inúmeras ferramentas para você utilizar e conseguir automatizar o seu tempo, tá? Você vai ter aí uma produtividade muito bacana você fazendo o copyright, tá? Conteúdo para blogs e muito mais. Existe uma infinidade de coisas que dá para você fazer. Só com isso você vai entender por que aquelas notícias que a gente tem em sites, em portais de notícias, tem aquele título, por que eles colocaram daquela maneira. Então isso também é um copyright que para atrair a sua atenção e para você clicar e geralmente ir correndo ver o que está acontecendo naquela notícia. Então, para isso que serve o copyright.
Aqui eu vou te apresentar 3 pontos importantes de um copyright, tá? Que eu considero, na minha opinião, são 3 pontos importantes. O primeiro é a sua persona, que nada mais é a pessoa com quem você está lidando. O segundo ponto, a gente vai ter os títulos, que eu já falei para você, tá? E o terceiro ponto é o action, que é uma chamada para ação, tá? Normalmente é um botão, é uma coisa que você vai fazer aí para clicar para o usuário entrar lá no seu site, ou clicar, ou vender aquele produto, enfim. Você precisa ter essa chamada, né? Geralmente as pessoas chamam de call to action, mas eu quis colocar aqui action somente. Persona, vamos falar um pouquinho da persona, tá? Olha essa foto e olha essas pessoas que a gente tem aí. Você pode reparar que a maioria delas estão sorrindo. E a gente tem diversas pessoas, mas a maioria delas estão felizes, sorrindo. Então eu sei quem é a minha persona. Então são várias pessoas jovens sorrindo, que gostam de alegria, né? Então eu tenho que enviar um conteúdo que faça eles felizes, né? Que eles possam sorrir cada vez mais. Se eu enviar conteúdo triste, essa persona não vai querer ver o meu conteúdo. Então vai ficar uma coisa bem chata. Agora, se eu tenho uma pessoa mais séria, um pouco mais discreta, né? Ela não vai gostar de piadinhas para dar risada, talvez até goste. Mas a maioria das pessoas com quem você está se comunicando, se essas pessoas estão felizes, se é homem ou se é mulher, se são crianças, jovens, adulto, né? Então saiba quem é a sua persona para você comunicar melhor entre eles, tá bom? Isso vai facilitar demais a sua vida. E aqui, no próximo, a gente vai falar um pouquinho sobre títulos. O que seria títulos, né? A gente chama de headline. Títulos matadores que faça o cliente vender, né? Que faça a sua persona clicar. Então eu tenho aqui um exemplo que eu recebi aí recentemente, né? Tá em inglês, né? O conteúdo foi em inglês. Então a pessoa que está me oferecendo, isso é um produto, tá? Ele está mandando vários e-mails para mim fazer aulas, tá? E ele está dizendo ali, a sua última chance. Isso realmente é verdade, né? E mandou de novo, a sua última chance de aprender as técnicas grátis de piano. Então, essa é a chamada de ação que geralmente a gente utiliza em títulos, tá? Ele está tentando criar aqui uma chamada para quê? Para que o usuário entenda que aquilo ali seja de urgência, tá? Existem outras técnicas, tá? Que eu não vou abordar nesse vídeo para não ficar um vídeo muito grande, tá? Mas essa aqui, logo você nota que ele está dando urgência para que eu possa rapidamente aprender e fazer essa aula para pelo menos começar a aprender piano. E aqui, por último, tá? Dessas 3 ações, dessas 3 coisas mais importantes, a gente vai falar um pouquinho sobre a action. Eu dei um exemplo aqui de botões, tá? Mas geralmente a action não pode ser necessariamente botão, pode ser um link também. Pode ser assim, vem agora, faça agora, últimas vagas, clique aqui, saiba mais. Então isso geralmente é tudo chamada para ação, é action que você faz para que a sua persona vá clicar e segue o link aí e faça aquilo que você está querendo. Você consegue fazer com que a sua persona entenda a sua mensagem e faça aquilo que você está querendo, você conseguiu fazer aí uma boa copy, um bom trabalho de copyright, tá ok? E nesse exemplo de botões aqui, a gente tem alguns botões
neutros, né? Na verdade, aqui são 2 botões com ações, né? Positivo e o neutro aqui. Ou seja, salvar e cancelar. Vamos supor aqui. Então, seria um erro eu colocar um botão um do lado do outro, né? Um sendo com positivo e o outro como neutro. Ou esse aqui é positivo, outro como, né, negativo. Ou seja, não conseguia atrair atenção nenhuma. Isso aí já foi testado. Agora já aqui ele utilizou uma coisa chamada outline, né? Ele conseguiu atrair muito melhor os usuários, deixando assim também o layout muito mais clean, usando aqui apenas o outline, fazendo com que esses botões sejam diferentes para que os usuários possam entender o que é salvar e o que é cancelar. Então isso aí é muito bacana. E vocês vão encontrar aí também falando sobre botões cor X, cor Y, converte mais, a cor verde, né? No botão comprar. Isso aí não importa, tá? O que importa é aquela mensagem que você está levando para aquele usuário, que o botão seja visível e que você consiga atrair a atenção dele. Isso aí é muito importante. E por fim, eu vou passar agora para você um vídeo rápido, tá? Que a gente utiliza em copy, que é a jornada do herói. Então presta bastante atenção nesse vídeo, que vai ser bem interessante. Que Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo têm em comum com os heróis dos mitos da antiguidade? E se eu te dissesse que todos eles são variantes do mesmo herói? Você acreditaria nisso? Joseph Campbell, sim. Ele estudou os mitos em todo o mundo e publicou um livro chamado O Herói com Mil Faces, recontando dezenas de histórias e explicando como cada uma representa o monomito, ou a jornada do herói. Então, o que é a jornada do herói? Pense nisso como um ciclo. A jornada começa e termina no mundo normal do herói. Mas a missão passa por um mundo especial, não conhecido. Ao longo do caminho, há alguns eventos decisivos. Pense no seu livro ou filme favorito. Ele segue este padrão? Situação normal. Aqui é onde começamos. 1 hora. O chamado para a aventura. O herói recebe uma mensagem misteriosa. Um convite? Um desafio? 2 horas. A ajuda. O herói precisa de um auxílio, provavelmente de alguém mais velho, mais sábio. 3 horas. A partida. O herói cruza o portal de seu lar normal e seguro entra em um mundo especial e na sua aventura. Não está mais em Kansas. 4 horas. Testes. Ser herói é um trabalho duro. Nosso herói soluciona um enigma, esmaga monstros e escapa de uma armadilha. 5 horas. Abordagem. É hora de encarar a maior provação, o pior medo do herói. 6 horas. Crise. Esta é a hora mais obscura do herói. Ele enfrenta a morte e pode ser até mesmo que morra, apenas para renascer. 7 horas. Recompensa. Como prêmio, o herói reivindica algum tesouro, reconhecimento especial ou poder. 8 horas. Desfecho. Este pode variar entre as histórias. Os monstros se curvam diante do herói ou o perseguem enquanto ele foge desse mundo peculiar. 9 horas. O retorno. Depois de toda essa aventura, o herói retorna ao seu mundo normal. 10 horas. Nova vida. Essa missão mudou o herói. Ele se sobrepõe à sua vida anterior. 11 horas. Resolução. Todas as tramas do enredo são resolvidas. 12 horas. Situação normal, mas elevada a um novo nível. Nada mais é o mesmo depois que você se torna um herói. Muitos livros e filmes populares seguem esta fórmula antiga muito de perto. Vemos quão bem Jogos Vorazes se encaixa no modelo da jornada. Quando Katniss Everdeen ouve seu chamado para a aventura que movimenta a história? Quando o nome de sua irmã é anunciado no sorteio? E sobre ajuda? Alguém vai ajudá-la em sua aventura? Haymitch. E sobre a partida? Ela deixa seu mundo normal? Ela embarca em um trem para a capital. Ok, então você pegou a ideia. E o que você tem em comum com Harry Potter, Katniss Everdeen e Frodo? Bem,
Você é humano, exatamente como eles. O mito da jornada do herói existe em todas as culturas humanas e continua sendo atualizado, porque nós, humanos, refletimos sobre o nosso mundo através de histórias simbólicas de nossas próprias vidas. Você deixa sua zona de conforto, tem uma experiência que o transforma e então você se recupera e faz isso novamente. Literalmente, você não esmaga dragões ou combate Voldemort, mas você enfrenta problemas assustadores da mesma forma. Joseph Campbell disse: na caverna em que você tem medo de entrar está o tesouro que você busca. Qual a caverna simbólica na qual você tem medo de entrar? Testes para uma peça de escola? Testes para o beisebol? Amor? Observe esta fórmula em livros, filmes e shows de TV com que você se deparar. Com certeza você a verá novamente, mas também seja sensível a ela em sua própria vida. Ouça seu chamado para a aventura. Aceite o desafio. Vença o seu medo e reivindique o tesouro que busca. E então, faça tudo outra vez. Então aí, meus amigos, vocês conseguiram captar a ideia da jornada do herói? Basicamente, no contexto de copy, tá? Vocês vão entender que a gente precisa de ter todo esse roteiro da jornada do herói para fazer com que a nossa persona, tá, entenda que isso basicamente vai trazer benefícios no final de toda daquela história. Ela vai conseguir trazer benefícios e conquistar o seu tesouro, tá? Então eu espero que isso possa te ajudar bastante e a fazer com que você também entenda e encontre o seu tesouro aí, seguindo aí esse exemplo como a jornada do herói. Então, no próximo agora, chegou a hora de praticar, né? Eu tenho um desafio para você agora, que é muito simples e muito bacana, que você já vai poder utilizar aí um pouco da técnica de copyright. O que a gente vai fazer nesse desafio? A gente vai fazer o seguinte: primeiro a gente vai pegar um título, tá? E a gente vai escrever para um amigo, pode ser para qualquer pessoa aí, enfim, pode até mesmo fazer algo que você está querendo aí, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então você vai fazer o seguinte: você vai pegar o título, você vai escrever o nome da pessoa, tá? Eu vou escrever aqui, por exemplo, vou dar um exemplo: Ana. Ana vai faltar apenas um dia para acabar. Aí você vai colocar nesse título a reticência. Qual é o gatilho que eu estou utilizando aqui? É o gatilho da curiosidade. O que ela... Tenho certeza que ela vai... A Ana, ela vai falar: ué, que título é esse? O que vai faltar para acabar em apenas um dia? Então ela vai abrir o seu e-mail. Já conseguimos aí um ponto muito relevante na nossa cópia, tá? E no próximo passo, que é o corpo do e-mail, o que você vai fazer? Você vai lá, vai começar a escrever: olá, Ana, né? Por exemplo, aqui, que é a minha persona. Você vai ir lá no Google Notícias ou em portal de notícias, vai ver o que está acontecendo agora, né? A primeira notícia que está em destaque lá. Aí você vai escrever assim, por exemplo: conforme a notícia XYZ, tá? Pode utilizar qualquer uma notícia que esteja acontecendo no mundo, que tenha a ver também com o seu negócio, vai ser melhor ainda. E você vai escrever: caso você não acessar o produto XYZ, você vai, infelizmente, você vai ficar de fora, né? Então, aí você vai chegar, né, naquele ponto. Então, você vai dizer para a pessoa: então você precisa fazer isso, não perca essa oportunidade, vem agora, né, transformar o seu conhecimento e aprender agora. E aqui você vai colocar a sua chamada para ação no final, concluindo assim, tá? Esse aqui foi um exemplo bem besta, tá? Só para te dar mais ou menos aí como que você vai fazer. E no final você vai lá, coloca a sua assinatura: te aguardo nessa turma, né? Vamos supor que seja um curso, né? Te aguardo nesse curso, te aguardo nesse treinamento, ou
aproveite antes que acabe o estoque desse livro. Enfim, tem N exemplos aí que você pode considerar e fazer para poder começar a utilizar a sua copy. Né? Não considero escrever um e-mail gigante, porque hoje em dia as pessoas elas precisam de mais tempo e precisam de otimizar o seu tempo. Quando ela olha um e-mail gigante que ela não tem menor interesse e acha que são donas, né? Tá ocupando ali o tempo delas, você precisa entender que precisa ser cordial, né? Entender com aquela persona vai funcionar para você e fazer alguns testes, né? Chamado teste A/B, que a gente chama no software. Muito software que a gente utiliza para fazer envios de e-mails tem isso, tá? Quem sabe num próximo vídeo, se eu for fazer a respeito disso, eu falo de software de envio de e-mails, tá? E por fim, eu tenho aqui as minhas considerações finais, tá? Nunca use a mentira para a sua persona, tá? Que isso aí pode acabar com o seu negócio. Mentir já é feio, imagine utilizando a mentira aí no negócio. Também nunca faça spam ou use lista de e-mails compradas. Muita gente compra lista de e-mail pensando que vai conseguir resultados, não consegue nada aí, tá? E também ler, praticar e testar. É a melhor maneira de garantir seu profissionalismo sendo um bom copyright. E aqui o meu muito obrigado. Se você gostou, ajude aí compartilhando esse vídeo com seus amigos, com as pessoas. Essa é a minha chamada para ação para você, né? Clica no gostei, dá o seu joinha se você quiser também, né? Deixa aí os seus comentários, o que você achou, me mande o seu feedback que eu vou também adorar ouvir, tá? O que você achou dessa aula. E o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.